Fala, nação rubro-negra. Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Marques, você sempre muito atento à escala de arbitragens, algo tão importante. Muitas vezes as pessoas dão um pouco valor na divulgação das escalas. Olha aqui, a partida entre Palmeiras e Fluminense, 2 jogos neste sábado, será dirigida por Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Longe de estar entre os mais conhecidos e requisitados árbitros do quadro da CBF. Flamengo e Bragantino será apitado por Fernando Nascimento Filho. Fernando Nascimento Filho. Quer mais? VAR de Flamengo e Bragantino, aí um árbitro conhecido. Braulio da Silva Machado. Também uma temeridade. VAR de Palmeiras e Fluminense. Pascoal, você vai gostar. Éber Roberto Lopes. Quer dizer, Rafa, árbitros pesados, famosos, no VAR, velhacos no VAR e inexperientes no campo. O que costuma resultar isso, Rafa? Como diz o meu amigo mestre Oswaldo Pascoal, dá ruim. Isso não dá boa coisa, não. Normalmente não é assim que as coisas resultam em algo interessante, positivo, não. Não é a primeira vez que a CBF faz isso, tá? Aliás, até tem algumas explicações no nosso site, spn.com.br, na reportagem assinada pelo Luciano Borges e pela Renata Ruel, explicando um pouquinho, né, desses critérios e dessas artimanhas, né, desenvolvidas para a escala dessa rodada. Tem 3 pontos aí, que não sei se ajudam a justificar, mas pelo menos explicam a decisão. Primeiro, preservar os mais experientes para os jogos que vão talvez decidir o título para um lado ou para outro, né? E aí eles não apitam agora para poder apitar mais para frente. O segundo aspecto é justamente tirar um pouco do vício. Porque você pega um árbitro que participou de muitos jogos do Flamengo, ou do Palmeiras, ou dos dois, ao longo da temporada, alguma discussão, algum quiprocó, alguma gritaria teve de um dos lados, que foram os 2 times que mais falaram de arbitragem ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E aí se você bota um cara mais inexperiente, esse cara não tem o ranço, né, de ter tido algum tipo de problema em situações anteriores. E o terceiro aspecto é porque eles estão no campo, mas lá em cima tem uma galera mais cascuda. Como a CBF está testando que o VAR decide mais do que o árbitro de campo, de certa forma, sentido faz, embora seja um perigo tremendo, né, Pregal? Então, Pascoal, a gente já tem uma certeza, né? Sempre que o árbitro for ao monitor nesses 2 jogos, ele vai concordar com vai aceitar, a decisão da Câmara. A minha observação é um pouco diferente de tudo. Um pouco diferente de tudo. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quem escala árbitro no Campeonato Brasileiro desafia a capacidade intelectual de quem acompanha o futebol. Desafia a capacidade de entendimento de quem gosta de futebol. Botando o árbitro tanto inexperiente para botar um VAR tão experiente. Então pô o VAR para apitar o jogo. Simples assim? Mas a gente tem uma condição física para isso. O Éber não rola mais, o Braulio pode. Aguentaria ainda. Segunda-feira falaremos muito de arbitragem. Com certeza. Tamanha irresponsabilidade, eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Põe os árbitros mais cascudos para apitar esses jogos. Essa é a hora, cara. Essa é a hora de você colocar. Faltam 4 jogos, 4 rodadas. Coloca os caras. Todo mundo. Reclamaram de todo mundo e é sempre assim. No próximo jogo, reclama. Sempre. Coloca os caras bons para apitar agora. Entendeu? Para não dar problema. Claro, não é só por conta de Palmeiras e Flamengo, não. Os adversários também. O Fluminense que fica esperto. E o Bragantino que fica esperto. Todos nessa hora. O cara menos cascudo, Pascoal, tende a ser, isso é normal. Pressionado, mais caseirão, ou não? Eu acho que é um desafio à minha capacidade intelectual, é um desafio à minha inteligência, é um desafio a quem tem capacidade de analisar futebol, uma escala dessa. Desculpa, eu não consigo aceitar. Eu queria saber, que é pouco, né? Eu não sou nada, mas o presidente da CBF gostaria
Está disputando o título, não. Agora eu vou colocar um jogador, uma pessoa inexperiente para controlar aqui as finanças da CBF. Tá escutando? Será? Tá escutando a trilha? Ah, não é possível. Rafa, obrigado, meu amigo. Pascoalzinho, Zé Elias, valeu. Valeu, Rafa. Amanhã, Infos de Esportes. Vamos falar agora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que tem mais um capítulo neste fim de semana. O Flamengo está tentando reencontrar agora o caminho da vitória, recebe o Bragantino. Já o Palmeiras joga contra o Fluminense. Olá, fã de esportes. Depois da derrota no Clássico diante do Fluminense por 2-1 na última quarta-feira no Maracanã, o Flamengo volta a campo neste sábado, jogo que será no Maracanã também, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Red Bull Bragantino. O técnico Felipe Luiz tem desfalques para o jogo deste sábado no Maracanã. Além do atacante Pedro, praticamente fora da temporada, o Flamengo não vai ter 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão amarelo. O volante, Eric Pulgar, e o meio-campista, Saul. O Flamengo poderá ter as voltas do lateral direito Varela, do lateral esquerdo Alexandro e do meia De La Cruz. A dúvida é o atacante Bruno Henrique com fadiga muscular. Ele saiu do Fla-Flu com dores musculares na perna. Não é uma lesão, mas dificilmente ele terá condições de jogo, deverá ser poupado. Contra o Palmeiras na rodada do final de semana. Olha, Rossi no gol, Varela na direita, Danilo e Léo Pereira os 2 zagueiros, o Alexandro na esquerda. Meio campo com o Jorginho, né, voltando ao time titular, com o De La Cruz e a Arrascaeta. O De La Cruz não fez um procedimento e de repente vai ficar fora, não? É dúvida, né, na verdade. Mas na escalação do GE, de acordo com os nossos setoristas, é provável que ele comece o jogo. Carrascal ou Luiz Araújo na direita, Arrascaeta, Cebolinha ou Samuel Lino na esquerda, Plata ou Bruno Henrique no ataque. Ou seja, ele tem diversas opções para montar, né? Todas as posições você pode colocar, a não ser a zaga que está praticamente assim, vamos dizer, faltando, né? Mas você pode colocar 2, 3 opções ali. O que é fato é que é muita gente boa do meio para frente para escalar quem o Felipe achar que está em melhores condições, né? Com toda certeza, né? Claro que o De La Cruz... É porque a questão do De La Cruz ela é muito mais uma questão física do que uma questão técnica. Tecnicamente, sofrido, ele é um cara muito diferente. Porém, no decorrer das últimas temporadas aí, sofreu demais com lesões. E aí, isso acaba sendo uma dor de cabeça para o treinador. Por outro lado, tem um Jorginho que está voltando também aos poucos. Acho que é um ponto de atenção para o Felipe Luiz. Repito, são 2 jogadores de muita qualidade, mas que fisicamente sofreram alguns problemas, né, num passado não muito distante. Isso tem que ser algo para o Felipe Luiz ficar bem atento. Vai ter o Everton Araújo no banco, muito provavelmente também, é um jogador mais jovem, muito vigor físico, faz outro tipo de função. Pode entrar também, talvez, como esse primeiro volante, para dar um pouco mais de sustentação, ou para o De La Cruz, ou para o Jorginho. Imagina que um Jorginho, no primeiro momento, armar melhor esse jogo, mas não deixam de ser ótimas opções, né? Por mais que não estejam ali, talvez, 100% fisicamente, devem passar por um controle de carga, pensando também no jogo do próximo final de semana, né? O Felipe Luiz não quer perder mais ninguém. Você não quer pensar lá, mas não tem jeito, Não tem como, tem que pensar. Uma não quer perder mais preparação pra ninguém. lá também, embora o campeonato esteja sendo decidido a cada rodada. É isso. E não vai poupar ninguém agora, porque tá lá, só se tiver realmente alguma situação muito específica. O Jorginho, por exemplo, no Fla-Flu, ele entra no segundo tempo, né? Ele não começa jogando. Mas a gente até questionou se tinha alguma coisa, né? Mas quem tem o controle é ele, mas nesse sentido é um baita time. Outra, o Flamengo joga em casa, sempre jogando em casa, você tem o seu controle da sua logística, você está realmente na sua casa, controle do seu campo, né? Então facilita. Né? Abraçando. Agora uma questão, essa situação do De La Cruz, né? Ele tá nesse vai, vem, joga fica fora, trata o joelho, melhora, coloca em campo. Fato é que, apesar de ele até ter jogado bem alguns jogos para trás aí e tal, mas aparentemente nunca tá com o ritmo de jogo ideal, né, Alex? Ele tem sofrido demais ao longo de toda a temporada, né, o joelho atrapalhando a temporada do De La Cruz. Aí que tá o detalhe, assim, lógico que a gente não pode afirmar nada, a gente não tá na cabeça do cara, a gente tá lá no dia a dia e ele só tá ali porque no futebol você não pode desistir de jogadores, ainda mais jogadores desse nível. Só que desde aquela postagem que aconteceu da esposa dele, sobre de repente eles não estarem bem, ela colocou bem assim a mensagem. Pode ser que esteja no momento, não tem nada a ver com o clube. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Às vezes pode acarretar um pouco mais além dessa parte biomecânica, essa parte articular, que ele tem esse problema, né? Que é um problema, pelo jeito, mais sério assim, e precisa de mais cuidados. E ele não consegue, né, cara? Não está conseguindo lidar com isso.
coisa que acontece com alguns atletas, né, em alguns momentos da sua carreira. E isso acaba dificultando para ele, porque você nunca consegue embalar, né? Você nunca consegue dar um passo além e aí você não consegue produzir aquilo que você pode produzir. Isso aí pro jogador é a pior coisa que tem, cara. Então essa insatisfação, de repente, por isso que em alguma matéria, aí a gente acaba vendo, de repente, mudança de ares. Às vezes isso acontece e o cara desbloqueia. Não vou dizer que é isso que tem que acontecer ou não, mas parece estar pesada essa situação porque o joelho dele e o corpo dele não tem respondido. E a comissão técnica do Flamengo está tentando ao máximo colocá-lo em condições para a semana da Libertadores, para que ele esteja apto para poder ajudar o Flamengo no jogo decisivo contra o Palmeiras no dia 29. Nessa temporada são 30 jogos do De La Cruz, sendo 24 deles como titular. E a maioria, 19 desses jogos, foram lá no primeiro semestre. Ou seja, o segundo semestre tem sido bem atabalhoado, né? Bem recortado aí pelo De La Cruz, né? Infelizmente para ele e para o Flamengo. Porque é um jogador que a gente gosta de ver jogar. A gente que gosta de futebol, a gente sabe que o De La Cruz é um cara que pode entregar algo diferente. Dentro desses muitos jogadores que podem entregar algo diferente na equipe do Flamengo, ele com certeza é muito importante. Só que, como o Alex bem falou, né, às vezes a questão física ela acaba criando um certo obstáculo para esse desempenho, para essa performance. E aí a comissão técnica, a fisiologia, todo mundo tem que ter muito cuidado na hora de tratar com o atleta. Por quê? Porque talvez ele realmente tenha ali um limite de minutos que ele pode jogar de forma mais confortável por partida, sem comprometer a saúde física dele, ou comprometendo o mínimo possível. Mas, assim, um De La Cruz 100%, ele não estando 100%, ele já é um reforço. Ele 100%, ele é muito diferente, tornaria essa briga no meio de campo do Flamengo ainda mais disputada. Né? Ainda e mais... daria mais opção pro Felipe nessa questão de controle, né? Poxa, que ele pode colocar qualquer dupla ali que ficaria muito boa, né? Sem medo, né? Sem medo, sem Isso receio. porque essa escolha pelo De La Cruz ali, mas sabendo que o De La Cruz ele pode jogar em outra função de uma maneira diferente. Exato. A questão é que o Flamengo tem problemas com o Léo Ortiz, né? Ainda teve um problema no tornozelo, né? Tá tratando, ainda não está à disposição para esse jogo. Lado bom é que, por exemplo, Cebolinha se recuperou, né? Então ele tem à disposição outros jogadores que ele não tinha recentemente, a não ser o Pedro, esse, pelo que ele próprio declarou nas redes sociais, por causa de um problema muscular agora, deve ficar fora do restante da temporada, só voltando a jogar no ano que vem. E a questão do Bruno Henrique é que ele saiu do último jogo sentindo um problema, né? Um incômodo na coxa, fez exames, não apontaram nenhuma lesão, os exames.